Portanto, a passagem da sociedade industrial, aquela sociedade movida pelo Taylorismo, ou seja, uma sociedade que queria eficiência, produtividade, lucratividade, e que cada vez mais se produzisse e em menos tempo. Para que isso aconteça, os trabalhadores tinham as suas tarefas muito bem divididas, faziam isso de maneira automática, não era necessário inclusive que soubessem do todo da empresa, mas que entendessem da sua função. E essa função era realizada de maneira natural. Mas, com a sociedade do conhecimento, tudo isso vai mudar. A sociedade do conhecimento traz novos desafios. Mas que conhecimento é esse do qual nós estamos falando? Nós poderíamos falar de dois principais tipos de conhecimento em uma empresa. É claro que depois esses dois tipos vão interagir entre si, já que o conhecimento, na questão da gestão do conhecimento, na sociedade da informação, ele não segue uma linha reta, mas ele segue um movimento espiral. O que significa um movimento espiral? Quer dizer que ele não parte de um momento para chegar a outro apenas com uma rotina, com um objetivo, mas ele se entrelaça com outras formas de conhecimento e vai sendo trabalhado nas organizações empresariais. E nós falamos de dois principais tipos de conhecimento. O conhecimento tácito, que se divide na dimensão cognitiva e na dimensão também da técnica. Por que se divide nestes dois tipos? O conhecimento tácito, primeiramente, para entendermos melhor, é o conhecimento que faz parte de cada indivíduo. Ele não é um conhecimento tão visível, ou então tão aplicável. Por quê? Ele é um conhecimento que faz parte de cada sujeito, é um conhecimento que eu, que você, que cada um de nós temos. É um conhecimento, digamos assim, subjetivo, que cada indivíduo possui, conhecimento tácito. Mas como nós podemos entender esse conhecimento tácito? E será que ele não pode ser socializado na empresa? É claro que ele pode ser socializado. Mas muitas vezes ele é uma técnica que o indivíduo possui e que vai realizando ao longo de sua função. Quando nós falamos na dimensão técnica do conhecimento tácito, nós poderíamos falar de técnicas de habilidades que cada sujeito tem. Por quê? Apesar de todos nós termos um conhecimento sobre a nossa função, sobre o nosso trabalho, mesmo assim, na realização da mesma função, muitas vezes vários sujeitos realizam a mesma função, mas cada um deles imprime um jeito particular, uma técnica, uma habilidade particular. Como entender tudo isso? Isto é um conhecimento tácito, é um conhecimento presente naquele indivíduo. Por exemplo, quando nós vemos um artesão e a obra que esse artesão produz, muitas vezes nós não entendemos esse dom, ou como ele realiza todas aquelas obras, como ele imprime o seu traço, que traço é esse? Esse é um conhecimento tácito, é um dom, uma habilidade, uma técnica que ele possui. Os grandes chefes de cozinha, por exemplo, quando se vê a habilidade de, muitas vezes em pouco tempo, preparar belíssimos e gostosos pratos, apetitosos pratos, muitas vezes não entendemos como ele realiza isso, ou o dom que ele tem em fazer isso, mas ele sabe muito bem, ele tem a técnica, ele tem a habilidade. E assim em outras profissões, sendo administrador, sendo professor, enfim, nas diversas profissões que nós podemos escolher, em cada uma delas imprimimos uma habilidade, imprimimos uma técnica. Mas o conhecimento tácito, ele não tem apenas essa dimensão técnica, mas ele tem também a dimensão, digamos assim, da cognitiva, ou seja, a dimensão da crença, a dimensão das ideias, a dimensão das teorias, dos conhecimentos que cada um de nós produz. São crenças e modos de ver o mundo que nos movem. E muitas vezes em uma mesma empresa, em uma mesma sociedade,
as crenças, as ideias, os valores que movem cada sujeito são diferentes. Mas é claro, quando se fala em organizações empresariais, isto precisa ser compartilhado. As técnicas, as habilidades que cada indivíduo possui. Portanto, o conhecimento tácito, ele precisa ser transformado em conhecimento explícito. Porque se o conhecimento tácito ele não é tão visível, mas ele se torna conhecimento explícito. E explícito é justamente aquele conhecimento que pode ser explicado, que pode se tornar um conceito, que pode se tornar uma fórmula, uma lei, uma norma dentro da empresa. Por isso, o conhecimento explícito é todo aquele conhecimento que já se transformou em um conceito, já se transformou em uma fórmula, já está sendo explicado dentro da empresa e em um âmbito maior, que é através de sistemas, através de fórmulas dentro da própria organização. Mas você vai compreender também que cada um desses tipos de conhecimento interage o tempo todo e que o conhecimento tácito e explícito se conversam nas organizações empresariais. Mas para entender como ocorre a gestão do conhecimento, é preciso em primeiro lugar entender este fato. O conhecimento tácito, que é o conhecimento que pertence a cada indivíduo, ele muitas vezes não é tão visível, não é tão fácil explicar esse conhecimento tácito, esta habilidade, esta técnica, esta crença, estas ideias que movem cada sujeito, cada indivíduo, mas ele pode se transformar e se transforma em conhecimento explícito, ou seja, que pode ser mostrado na organização. Ele se transforma em ideias, em conceitos, em teorias na própria organização empresarial. Portanto, você já deve perceber que o conhecimento, ele sempre começa com os indivíduos. Nós não podemos dizer que o conhecimento ele é produzido na organização. A organização, para ter conhecimento, ela precisa ter indivíduos. Quem produz o conhecimento, quem inicia esse conhecimento, são os sujeitos, são os indivíduos. É o capital humano que a empresa produz. Por isso, cada vez mais no século XXI, nós não falamos apenas em capital financeiro e capital tecnológico nas empresas, mas nós falamos em capital humano, porque afinal de contas é o ser humano, é o indivíduo, é esse capital humano que a empresa tem que vai produzir conhecimento. E detalhe, as habilidades técnicas, as habilidades cognitivas, intelectuais que cada indivíduo tem é que vão ser compartilhadas e vão realizar a visão, a missão e os objetivos que a empresa possui. Por isso, quando se fala em gestão do conhecimento, se fala em gestão de seres humanos que, por sua vez, possuem esse conhecimento e que também compartilham esses conhecimentos no âmbito da empresa. Portanto, aqui nós já percebemos que a sociedade industrial passou por uma grande transformação para que surja a sociedade do conhecimento. Na sociedade do conhecimento, o paradoxo não é eliminado, o dilema não é eliminado. Pelo contrário, ele é apropriado pela empresa. A empresa se apropria desses dilemas, desses problemas, desses desafios, desses paradoxos, dessas mudanças e dessas contradições para que ela possa trabalhar e se desenvolver. Porque esse dilema, esse paradoxo, de alguma forma ele vai fazer com que os membros da empresa, os indivíduos, se motivem e se motivando possam colocar o seu conhecimento tácito, o conhecimento, a habilidade, a técnica que cada um possui para que a empresa se desenvolva. Compartilhem esses conhecimentos no intuito de vencer aquele paradoxo, de vencer aquela contradição, aquele desafio e com isso conseguir o progresso, o sucesso da própria empresa e a realização dos seus profissionais. Por isso, a sociedade do conhecimento, ela não elimina o paradoxo. Ela entende que
Se o desejo é progredir, mas esse progresso, ele não vem em linha reta, ele não vem só com antigas rotinas, ele não vem só com a ideia de sucesso, mas ele passa pelo paradoxo progresso e ao mesmo tempo paradoxo, dilema, problema, desafio. Se nós temos a questão da lucratividade, ao mesmo tempo temos toda a flutuação, todo o caos que a economia por vezes passa. Então vejam que o paradoxo, que o dilema, que o problema, ele é um motivador do conhecimento tácito de cada indivíduo para que esse conhecimento seja partilhado e possa servir a toda a organização empresarial.